Porque a pessoa que fala isso aqui na igreja, se ela é também arrogante na sua casa, como que Deus vai receber o teu louvor na casa? Você quer tocar em casa? Eles estavam na calçada, em frente a uma vitrine de uma loja, conversando, o mestre e o discípulo ali. E aí chega a dona da loja e fala assim pro mestre: Ô, vocês não têm um outro lugar para ir? Porque vocês estão aqui na frente da minha loja, está atrapalhando a circulação do pessoal e tal. Ele falou: pois não, tudo bem. E eles atravessam a rua então e fica na calçada do outro lado. Aí chega um oficial e diz assim pro mestre: viu, vocês precisam sair daqui, porque está passando aqui, daqui a pouco vai passar o governador, o rei, uma pessoa muito importante. E aí o mestre vira pro oficial e fala assim: olha, o rei ou o governador, ele que atravessa a rua do outro lado. E aí o discípulo olhou para ele e falou assim: mestre, por que lá com a mulher lá você não falou nada, a dona da loja, e para ele aqui você falou isso? Aí ele falou: olha, seja humilde com os humildes e seja arrogante com os arrogantes. Ou seja, o oficial chegou com arrogância dizendo: ó, uma pessoa mais importante que você precisa passar e você tem que dar lugar para ela. E ele falou: não, pera lá, não é assim que funciona. Então, se ele é importante para você, não é importante para mim. Essa é uma das histórias que conta o, o mestre e o discípulo, que é uma arrogância pelo poder, certo? Aí, eu tenho dentro da Bíblia aqui um exemplo que eu trago para você, onde Jesus usou de arrogância também, já que foram arrogantes com ele. Que é aqui, ó, o Mestres da Lei versus sobre jejum, que os discípulos de Jesus deveriam jejuar. Aqui, ó, Marcos 2, 18. Vamos puxar aqui, ó, Marcos 2, 18. Acho que é isso, ó, Marcos 2, 18. É 18 em diante, né? Vamos aqui puxar aqui. Aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Aqui quem dizia aqui, ó, eram os homens da lei, ó. Ó, os escribas e fariseus vendo-o comer com os publicanos, os escribas e os fariseus enchiam o saco de Jesus. E aí eles falavam aqui, ó. Ora, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles jejuavam. Eles jejuam. E foram e disseram para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Ou seja, como que os discípulos de Jesus não jejuavam? Você estava na lei a questão do jejum. E Jesus disse a eles assim: olha só, eles foram arrogantes, que dizendo: quem é você, né? Quem é você para que ensina, mas na hora de fazer a lei do jejum, os teus discípulos não jejum? E aí Jesus respondeu assim, ó: porventura os filhos das bodas jejuar podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto será com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ou seja, em outra versão, você percebe que ele fala assim: você é convidado para um casamento. E o noivo convida você para o casamento. Pode você jejuar no casamento dele, sendo que ele está te convidando ali para jantar, para comer, para festejar? Aí Jesus segue assim, ó: mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, você entende aqui que Jesus foi arrogante demais com eles, porque eles foram arrogantes pelo poder,
com Jesus, dizendo o seguinte: quem é você que se diz ser o Filho de Deus, né? Mas quem se diz ser o Filho de Deus e você não põe os teus discípulos jejuar? E Jesus se coloca ali então como o Filho de Deus e fala: você é convidado para um casamento e o esposo te convida. Cabe a você, os convidados, jejuar? O que ele está dizendo ali? Eu sou Deus, eu estou aqui com eles. Se eu sou Deus e estou com eles, eles não precisam jejuar. Agora, há um momento que eu aqui já não estarei e eles necessitarão de jejuar. Ou seja, enquanto eu, Deus, estiver aqui, não tenho por que jejuar, porque eu faço o que tem que fazer. Quando eu não estiver mais aqui com eles, terão então que se esforçar para conseguir uma santidade e o Espírito Santo, meu Espírito Santo, haja através dessa santificação deles e eles aí então poder fazer a obra que fizeram muitos seus apóstolos, seus discípulos, de cura, libertação. Então Jesus ali deu nos dedos deles, dizendo, eles foram arrogantes pelo poder e Jesus usou o poder que ele tem, sendo arrogante com eles e falando: eu sou o princípio e o fim. Aí você pega dentro da igreja, pessoal de músicos, que dizem o seguinte: se eu não tocar ou cantar na igreja, eu vou para outra igreja. Olha a arrogância do cidadão, entende? A pessoa que fala isso, ela não está disposta a ser tocada por Deus, ser tocada pelo Espírito Santo. Porque você tocar na igreja não é uma apresentação, não é um show de música popular. Ali você está sendo um instrumento na mão do Senhor, um canal de bênção, um canal do Espírito Santo. E a pessoa que fala esse tipo de coisa aqui, ela não está na humildade de deixar ser levada pelo Espírito Santo. Ela quer mais aparecer. Até tem um exemplo na igreja mesmo, que começou em uma dupla, né, que cantava música do mundo e tal, música secular. E aí começaram a tocar na igreja. Aí o pastor falou para eles assim: ó, vocês vão lá no, acho que era um festival, se não me engano. Isso me contaram depois. Vai no festival, e só que lá no festival vocês não vão tocar. Eu quero que você pregue a palavra. Quero que você dê uma palavra para o povo. E aí um deles concordou, mas o outro: não, eu sou músico, eu não quero saber disso. Então, logo ele perdeu o posto e acabou ele mesmo se afastando da igreja. Porque o objetivo dele era fazer uma apresentação que ele fazia lá na música secular. Mostrar que ele sabia, que ele tocava. Mas não entendeu o propósito de que você precisa dar lugar para o Espírito Santo. E aquilo que o pastor estava propondo para ele era para ver se ele estava propenso, se ele estava inclinado a sentir a presença de Deus e fazer a obra, e não apenas se apresentar. Certo? Então, essa pessoa acabou sendo, não vou dizer arrogante, mas sendo descuidada. E ali o pastor conseguiu medir que realmente o coração dele não estava para Deus. Aí, a gente continua aqui, ó, mostrando para você a respeito da arrogância, né, pela inveja e a arrogância pelo poder. O que eu recomendo para você que quer tocar na igreja, ou que quer adorar a Deus em casa? Porque a pessoa que fala isso aqui na igreja, se ela é também arrogante na sua casa, como que Deus vai receber o teu louvor na casa? Você quer tocar em casa?